Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Fórmula 1 porque, olha, a classificação do Grande Prêmio do México nos entregando entretenimento. A Ferrari faz a primeira fila com Charles Leclerc marcando a pole e assim, Max Verstappen apenas o terceiro e olha, pode ser punido por ter bloqueado a entrada do box no final da classificação. Uma loucura também que acontece na Fórmula 1, esse bloqueando a entrada de box, né? Ele e o Russell estão sendo investigados. Ainda tem mais investigações, né, de pilotos que falharam em desacelerar sob bandeira amarela, que é o caso do Lewis Hamilton, continua acelerando. O Russell está sendo investigado também por outras coisas. É um show de investigações. Não sabemos se eles vão ser punidos ou se vai acabar em pizza, mas de qualquer maneira, o que importa é isso, né? Ferrari na dobradinha na frente. E assim, a gente tem uma situação em que temos um carro que é muito rápido de classificação e muito fraco de corrida, liderando a prova, né? Quanto tempo a Ferrari aguenta? Porque essa vai ser a grande dúvida. Será que a Ferrari aguenta muito tempo? A altitude, o Grande Prêmio do México sempre foi muito ruim para a Ferrari. A única exceção foi a corrida de 2019, né? Que o Sebastian Vettel chegou a estar na briga pela vitória. Era para ter ganhado se a Ferrari não tivesse mantido ele na pista por tanto tempo, ao ponto de levar o undercut do Hamilton, né? Mas o Vettel ficou em segundo lugar, a menos de 2 segundos do Hamilton naquela ocasião. E assim, é uma classificação que também nos entrega Daniel Ricciardo de alguma maneira com a AlphaTauri em quarto, né? E assim, foi rápido o Ricciardo. No fim de semana inteiro estava bem, mas do nada ele estava brigando lá na frente. Achamos também que era por causa do Tsunoda e tudo isso, mas nada. O Ricciardo estava voando, né? No último setor, inclusive, foi o único que fez abaixo de 20 segundos, né? Tava realmente assustador. Ele tem até agora o melhor terceira parcial entre todas do Grande Prêmio do México. Eu não sei se vai dar para repetir isso na corrida, né? Porque na corrida que aí fica difícil, né? Que tem carro com uma volta lançada, anda super bem. Nem ritmo de corrida é outra história, né? E assim, a gente tem muita coisa para comentar, não é só o que aconteceu aí no Q1, Q2 e Q3. Primeiro, começando sobre o Q1, a desgraça, né? Primeiro, antes de falar da graça, a desgraça, né? Lando Norris, olha, vamos ser sinceros, ele pode falar ali, porque ele passou em cima de uma zebra, mas é erro dele também. Mas não acertou uma volta, né? Tipo, tirava o pé toda vez que errava e não conseguiu acertar uma volta, vai largar de último, né? É uma situação complicada, ainda mais com um piloto que estava brigando lá na frente, né? A gente não sabe se a McLaren tinha carro para pole, né? A gente viu que o Piastri ficou apenas na 7ª posição e ele estava andando muito rápido, mas é aquela história, né? Um momento assim que você tem que largar lá na frente, não tem que remar lá de trás. Numa das pistas mais difíceis de se ultrapassar, apesar do retão de mais de 1 quilômetro que o circuito de Hermanos Rodrigues tem, a gente está falando de uma prova, né, em que você tem altitude, né, então o efeito do DRS é menor, o efeito do vácuo é menor e a perda de desempenho atrás do carro da frente é maior, né, por isso que a gente viu ano passado, o Pérez estava mais rápido que o Hamilton, mas não conseguia nem chegar perto, entende? Não chegava a menos de 1 segundo, porque ele não conseguia ali por causa da pouca pressão aerodinâmica que tem, né, e você atrás de um carro, né, já levando toda a questão também do ar rarefeito, fica muito difícil de guiar, né? E às vezes quando ele abria a asa, ele tinha que estar muito mais próximo para conseguir ameaçar o piloto da Mercedes. Então, é aquela história, mesmo que você esteja com um carro muito mais rápido, não é fácil ultrapassar no México, né? Sargent em 19º, outro que também se recusou a conseguir uma volta limpa, né? Lance Stroll conseguiu uma volta limpa, mas é lerdo, então ficou em 18º. O Magnussen em 17º e o Ocon de fora em 16º, desempenho bem fraco da Alpine, que já era esperado, o motor mais fraco do grid por 40 cavalos, né? E no circuito que a altitude pesa pra caramba aí, era um desastre pra Alpine, né? Então ficou fora o Magnussen, Ocon, Stroll, Sargent e Norris, né? Nenhuma surpresa, assim, acho que só o Norris, porque esse vinha muito forte nas últimas corridas. No Q2, ficaram de fora o Alexander Albon, Tsunoda também tem que ser dito, mas já ia largar do box, né? Porque ele trocou componentes do motor, tava dando vácuo pro Ricciardo nessas sessões. E assim, né, o Albon ficou de fora, ele teoricamente cortou caminho na curva 2. Eu pessoalmente acho, como eu disse, os limites de pista estão chatos demais, né? E no final das contas ali eu não vi nada demais, né? Mas é aquele negócio, né? A FIA fica procurando pelo em ovo. Ele teria ido pro Q3, não teria brigado pela pole. Eu nunca acreditei que a Williams ia brigar pela pole, né? Eu acho que eles sempre andam mais fortes nos treinos livres, mas chega na classificação, a realidade é outra. O carro não tem tanta velocidade assim. O Albon é muito bom piloto, mas também não é para tanto. Ele não vai colocar uma Williams em condição de bater de frente com Red Bulls e Ferraris, né? E assim, a gente via ali, tanto que a volta dele no final do treino foi um 18.3, né? Tipo, não é... A pole foi um 17.1, né? Ele teria que melhorar 1.2 da volta dele no Q2, que foi deletada, para brigar pela pole. Então,
não dava para imaginar isso acontecendo. A Williams evoluiu, é um carro melhor do que era em corridas passadas, mas ainda assim tem muito trabalho para ser feito, né? E assim, ficou de fora o Hülkenberg, né? A atualização da Haas que não faz o carro andar para frente. Gasly em 11º e o Guan Yu Zhou passou em 10º, passou Sainz, Pérez, Bottas, Leclerc, Piastri, Ricciardo, Russell, Verstappen e Hamilton, né? E assim, ficando fora o Gasly, acho que até foi bem demais porque o carro dele pode oferecer, né? Com um motor fraco que a Alpine tem. Olha, a Aston Martin, né, não dá pra levar a sério um carro que fica andando mais lento do que no ano passado, né? Porque é isso, né? Na corrida passada em Austin eles andaram mais lentos do que no ano passado. Isso é um absurdo, entende? Você não pode perder desempenho em relação ao carro do ano passado. A gente está falando de uma pole que, por exemplo, nessa pista, a pole do ano passado do Verstappen foi 1,17,7. O carro da Red Bull não foi pole hoje, né? Fez 1,17,2, entende? O Pérez, que ano passado fez 1,18,1, né? Acho que ele fez 1,17,4. Então, assim, você vê claramente, há um progresso. O carro está mais rápido, mas a Aston Martin se recusa a ficar mais rápida, né? É impressionante, parece que se colocar o carro do início do ano ele vai andar melhor do que esse, né? É inacreditável quanto é decepcionante esse carro da Aston Martin com o passar da temporada. Se perderam completamente no desenvolvimento do carro, né? E aí chega no Q3, né? A primeira tentativa e vem o Leclerc e o Sainz surgindo absolutamente do nada, porque, vai lembrar, o Sainz quase fica de fora no Q2. Não fica porque a distância também para os carros de trás era muito grande, né? Mas antes da volta do Albon ser deletada, o Sainz era o 10º. Ele errou na última tentativa dele, na freada ali da segunda reta, né? E assim, ele termina ali fazendo a volta de 17,2 e o Leclerc foi lá e fez 17,1, né? E a Red Bull colocou os carros para andar primeiro, né? O Pérez fez 17,7, parecia uma boa volta na época, mas todo mundo abaixou muito, né? O Pérez que só foi fazer a volta mais competitiva dele no final, né? Tipo, que fez 17,4, né? E assim, ele tava fazendo o primeiro setor, que era curioso isso, né? Tipo, ele tava mais rápido no primeiro setor quase o fim de semana inteiro, chega na classificação e tava levando um temporal, né? Aí só na última tentativa dele ele fez um primeiro setor parecido com os demais, né? Que foi 27,4, que é basicamente o mesmo que o Verstappen fez. Mas a questão é, a Ferrari, foi aí que eles ganharam a pole. Nessa parte da reta, o Leclerc fez 27,2 na primeira parcial. Não à toa, a distância que eles tiveram no primeiro setor é maior do que a distância que o Verstappen ficou da pole, 97 milésimos. Então, é isso, né? E assim, volta lançada, Charles Leclerc é um gênio. É realmente impressionante o que ele faz em volta lançada, né? E depois ele tiveram as segundas tentativas, os pilotos até melhoraram seus tempos, mas não foi o suficiente, né, para desbancar a dupla da Ferrari. 1,17,166 é a pole de Charles Leclerc, o Sainz fez 1,17,233, o Verstappen fez 1,17,263. A grande surpresa para mim foi o Ricciardo, quarto lugar. É um piloto que tem histórico bom no México, foi, se não me engano, em 2018, ele marcou, né, a pole position, superando o Verstappen. Na corrida estava em segundo quando o motor foi de Americanas, né, mas assim, o Daniel Ricciardo, ele fez um 17,382 com a AlphaTauri, não teve vácuo, cara, foi uma coisa assim assustadora, né, o carro dele, eu acho que o desempenho dele, principalmente na terceira parcial, foi o que mais me impressionou, 19,9, todo mundo fazendo 20,0, olha, impressionante, não sei de onde tirou aquele tempo, mas finalmente, né, o Ricciardo, né, porque assim, até, muita gente tá falando, nossa, até esse fim de semana, o que ele tava fazendo aí não impressionava, o Lawson tinha feito melhor, pela primeira vez, o Daniel Ricciardo faz um desempenho daqueles, né, vamos ver aí se ele consegue sustentar na corrida. Eu acho que na corrida é muito mais difícil, visto que o carro da AlphaTauri, ele é bem inferior, né, tipo, na classificação, na volta lançada, com tanque mais baixo, tudo isso, o carro até anda, mas com tanque cheio, tendo que conservar pneus, né, você não podendo forçar o limite, aí é outra história, né. O Pérez ficou na quinta posição, podia ser pior, ele estava na oitava, né? Tipo, se ele não melhora o tempo dele, largava em oitavo. Ele até melhorou bem, né? Ele fez ali uma volta que ficou a 160 milésimos do Verstappen, não é nada, assim, terrível, né? Ainda mais considerando que é o Max Verstappen, né? Mas a questão é que fica na quinta posição, né? Se houver uma punição para o Verstappen, né, de 3 posições do grid, dependendo do que aconteceu aí, né, nas punições ali por bloquear boxe e tudo isso, ele larga em quarto, né? E ele teria, teoricamente, à frente dele, 3 carros inferiores em ritmo de corrida, tanto as duplas da Ferrari, como o carro da AlphaTauri e do Ricciardo. Vai conseguir progredir? Isso aí a gente só vai ver amanhã, né? Lewis Hamilton fez o 6º tempo, a Mercedes foi a decepção, né? A gente esperava mais. Até que o tempo do Hamilton foi muito bom, ele quase colocou 3 décimos no Russell, mas 6º tempo apenas, e o Hamilton, não sei porquê, né, tava acelerando feito louco na hora lá que tinha bandeiras amarelas, a possibilidade dele ser punido é grande, né? Piastri na 7ª posição, George Russell em 8º, Valtteri Bottas em 9º, Guan Yu Zhou na 10ª posição, então esse foi, assim, o top 10. Esperar do Grande Prêmio do México, dessa pista aí que, ao meu ver, o
desenho não é ruim, a localização sim, né? Porque na altitude tudo fica pior quando se trata de automobilismo, né? Eu acho que vai ser uma pista difícil de ultrapassar, acho que vai ser uma prova de uma parada apenas. Eu acho que se um piloto quiser parar na volta 10 e querer levar até o final o pneu duro, ele consegue, mas aí vai aí a gente vê com o desenrolar na corrida. Não acho que vale a pena ficar estendendo a parada para ter pneus melhores no final. A gente já teve experiências assim, o próprio Pérez fez isso em 2021, na tentativa de superar o Lewis Hamilton, né? Ele ficou mais tempo, né? E ele tirou lá, ele estava atrás do Hamilton, aí o Hamilton para, ele fica com umas 10 voltas a mais, ele volta quase 10 segundos atrás. Ele tirou essas 10 segundos em 8 voltas, se não me engano, né? O carro da Red Bull estava muito bom naquele fim de semana, mas o que aconteceu? Chegou atrás do Hamilton, não conseguia chegar próximo, né? Por causa da questão do ar rarefeito, da turbulência, né? É tipo Monza, gente. Você andar próximo do carro da frente é difícil porque você tem muita pouca carga aerodinâmica. É o limite de você ter aderência ou não. Mas quando você está atrás de outro carro, esse limite é passado, você fica sem aderência, é muito mais difícil guiar. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que a corrida seja legal, seja uma corrida interessante, mas as minhas expectativas para a Fórmula 1 esse ano em termos de corridas não são das mais altas. Que seja bom, né? Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.